trajetória do Gugu Liberato não foi construída apenas com talento, carisma ou sorte. Ela foi construída com algo que a maioria das pessoas subestima: a capacidade de agir antes de estar pronto, de se posicionar antes de ter garantia, de buscar espaço antes de ser chamado. Essa é uma carta do tempo, e talvez ela seja para você. E hoje, você vai entender algo que poucas pessoas realmente enxergam. Porque ao longo deste vídeo, eu vou te mostrar as 5 lições que fizeram Gugu Liberato se tornar um dos homens mais ricos do Brasil. Mas essas lições não são óbvias. Elas não aparecem na superfície, e a maioria das pessoas passa por elas sem perceber. E talvez esse seja exatamente o motivo de tantas pessoas trabalharem tanto e ainda assim não construírem nada sólido. Existe uma diferença muito grande entre admirar uma história e entender o que realmente construiu essa história. Porque quando você olha de fora, tudo parece simples, parece natural, parece fácil. Parece que algumas pessoas simplesmente nasceram para dar certo. Mas quando você observa com mais atenção, você começa a perceber um padrão silencioso, invisível para a maioria. E no caso do Gugu, esse padrão começou muito antes da fama, muito antes da televisão, muito antes do reconhecimento que milhões de pessoas acompanharam. Ele ainda era muito jovem e já demonstrava algo raro nessa fase da vida. Não uma clareza completa, mas uma direção. Ele sabia que queria estar naquele ambiente, sabia o tipo de espaço que queria ocupar. Enquanto a maioria ainda estava tentando descobrir o que fazer, ele já estava tentando entrar no jogo, escrevendo cartas, enviando ideias, buscando a atenção de quem já estava lá, criando formas de ser visto, mesmo sem nenhuma vantagem inicial. E isso parece pequeno, mas não é, porque isso revela uma mentalidade completamente diferente. Ele não estava esperando uma oportunidade, ele estava tentando criar uma. E essa é uma diferença que separa a maioria de quem constrói algo fora da curva. A maioria espera ser escolhida, poucos se posicionam para serem notados. E isso exige algo que muita gente evita: exposição, tentativa, possibilidade de erro, possibilidade de ser ignorado. Mas ele fez mesmo assim, mesmo sem garantia, mesmo sem resposta, mesmo sem validação. E isso mostra uma característica que se repete em praticamente todas as pessoas que constroem algo fora da média. Elas agem antes de ter certeza. E aqui, mesmo que você ainda não perceba completamente, a primeira lição já começou a aparecer: ação antes da certeza. Porque se você precisa de segurança para começar, você quase nunca começa. E talvez esse seja exatamente o ponto onde muita gente trava. Não é falta de capacidade, é excesso de espera. E enquanto você espera, o tempo passa. Outras pessoas avançam, outras pessoas tentam, outras pessoas erram e aprendem. E você continua no mesmo lugar. E talvez exista algo na sua vida agora que você sabe que deveria começar, mas ainda está esperando o momento certo. Mas o momento certo quase nunca chega. Ele é criado. Quando ele finalmente entra no meio da televisão, ele não entra apenas como alguém que executa. Ele entra como alguém que observa, que presta atenção, que entende o ambiente. Ele começa a perceber algo que a maioria ignora: o comportamento das pessoas, o que prende atenção, o que gera emoção, o que faz alguém parar e assistir. E isso não aparece na superfície, mas muda completamente o jogo. Porque enquanto muitos estavam preocupados em aparecer, ele estava preocupado em entender. E quem entende o jogo, joga melhor. E isso começa a refletir em tudo: na forma como ele fala, na forma como conduz, na forma como conecta. Não era apenas apresentação, era percepção, era leitura de ambiente. E isso não vem de talento puro, vem de observação, vem de repetição, vem de interesse real em melhorar. E é aqui que a segunda lição começa a se formar, de forma silenciosa, mas extremamente poderosa: entender pessoas. Porque tudo na vida envolve pessoas, oportunidades envolvem pessoas, dinheiro envolve pessoas, negócios envolvem pessoas. E quem não entende isso, sempre encontra um limite. Mas quem aprende a observar, quem escuta mais do que fala, quem presta atenção de verdade, começa a perceber padrões que a maioria ignora. E isso cria vantagem. Uma vantagem silenciosa, mas decisiva. Existe outro ponto que chama muita atenção quando você olha para essa trajetória com mais profundidade: a forma como ele lidava com a própria vida. Reservado, discreto, falava pouco. E isso não é por acaso, porque quanto mais você cresce, mais você precisa aprender a preservar energia, a não se expor além do necessário, a manter foco no que realmente importa. E isso é algo que muita gente perde quando começa a ter algum reconhecimento. Se perde na exposição, se perde na validação, se perde na necessidade de mostrar. Mas ele fez o contrário. Ele construiu sem precisar provar o tempo todo. E isso também é inteligência, porque quem entende o jogo não precisa se explicar o tempo todo. E isso se conecta com algo essencial, que sustenta tudo o que você viu até aqui: disciplina. Porque não adianta começar se você não continua. E esse é exatamente o ponto onde a maioria falha. Começa motivada, mas para quando não vê resultado, para quando não recebe reconhecimento, para quando fica difícil. Mas construção real não depende de motivação, depende de repetição, de continuar
continuar, mesmo quando não parece estar funcionando. E isso não aparece em um momento. Aparece na soma, na constância, na continuidade ao longo do tempo. E é exatamente essa soma que começa a construir algo maior. Mas talvez o mais importante até aqui não seja apenas o que ele fez, mas o que ele já estava construindo sem que a maioria percebesse. Porque enquanto muitos estavam focados apenas no que aparecia, ele já estava construindo algo além. E isso é o que você vai começar a enxergar agora. E é exatamente nesse ponto que a trajetória do Gugu começa a se separar da maioria. Porque enquanto muitas pessoas estavam focadas apenas em construir uma carreira, ele começou a construir algo que quase ninguém percebe no início: estrutura. Porque carreira depende de você continuar presente, depende de você continuar sendo necessário, depende de você continuar aparecendo. Mas estrutura continua existindo mesmo quando você não está. E isso parece um detalhe pequeno, mas na prática é uma das maiores diferenças que existem. Porque é exatamente isso que separa quem vive bem por um tempo de quem constrói algo que permanece. A maioria das pessoas constrói renda, poucas constroem patrimônio. E isso muda completamente o resultado no longo prazo. Porque renda depende de você, patrimônio trabalha para você. E quando você começa a observar a trajetória dele com mais profundidade, você percebe que ele entendeu isso cedo. Ele não pensava apenas no próximo programa, não pensava apenas no próximo contrato. Ele pensava no que ficava. E aqui entra uma das lições mais importantes de todas. Dinheiro não é o final. Dinheiro é ferramenta. E essa é uma mudança de mentalidade que transforma completamente o jogo. Porque quando você vê dinheiro como fim, você consome, você gasta, você vive o momento. Mas quando você entende que ele é ferramenta, você constrói, você multiplica, você pensa além. E foi exatamente isso que ele fez. Enquanto muitos estavam focados em manter um estilo de vida, ele estava focado em construir uma base. E essa base não aparece no começo, mas com o tempo, ela sustenta tudo. Existe outro ponto que pouca gente percebe, mas que muda completamente o nível. Ele não dependia de uma única fonte. E isso é decisivo, porque quem depende de uma única coisa vive vulnerável, mas quem constrói múltiplas fontes ganha liberdade. E liberdade muda tudo, porque te permite escolher, te permite crescer sem pressão, te permite pensar com clareza. E isso não acontece por acaso. Acontece quando você começa a pensar diferente da maioria. Enquanto muitos estão preocupados com o agora, alguns começam a pensar no longo prazo. E aqui entra outra lição: consistência. Porque nada disso foi construído em um momento. Não foi um acerto isolado. Não foi uma oportunidade única. Foi repetição, dia após dia, ano após ano. E esse é o ponto onde a maioria falha. Porque ela quer resultado rápido, quer reconhecimento rápido, quer validação imediata. Mas construção real não funciona assim. Ela exige tempo, ela exige disciplina, ela exige continuar, mesmo quando ninguém está vendo. E é exatamente aí que a diferença começa a aparecer. Porque quem para, recomeça. Mas quem continua, acumula. E o acúmulo é o que constrói algo fora da curva. Existe ainda algo mais profundo aqui: controle. Controle emocional, controle financeiro, controle de exposição. Porque não adianta ganhar muito se você não sabe administrar. Não adianta crescer rápido se você não tem base para sustentar. E isso é algo que muita gente ignora. Mas ele não ignorou. Ele pensava, analisava, construía com intenção. E isso parece simples, mas é raro, porque a maioria reage, poucos constroem. E isso muda completamente o resultado ao longo do tempo. Porque quem reage, vive o que aparece, mas quem constrói, cria o que vai viver. E talvez esse seja o ponto mais importante até aqui. Você não precisa estar na televisão, você não precisa ter milhões para começar a aplicar essa mentalidade. Você só precisa começar a decidir diferente, porque no final, o resultado da sua vida não é construído em um momento. Ele é construído na soma das decisões que você repete todos os dias. E isso está completamente sob o seu controle, mesmo que hoje não pareça. E a última lição é a que conecta todas as outras: visão de longo prazo. Porque tudo o que foi construído não foi pensado apenas para o presente, foi pensado para durar. E isso muda completamente as decisões. Você para de agir por impulso, para de buscar resultado imediato e começa a construir base. E base sustenta crescimento. Sem base, qualquer crescimento cai. E talvez seja exatamente isso que está faltando na vida de muita gente. Não é esforço, não é vontade, é direção. Porque quando você não sabe para onde está indo, qualquer caminho parece certo, mas no final te leva para um lugar que você não queria. E agora fica impossível não se perguntar: você está construindo ou apenas reagindo? Porque essa resposta define completamente o seu futuro. E talvez
Depois de tudo isso, o ponto mais importante não esteja na história que você ouviu, mas na forma como você decide olhar para a sua própria vida a partir de agora. Porque quando você entende que uma trajetória como essa não foi construída por acaso, que ela foi resultado de decisões, de consistência, de visão e de atitudes repetidas ao longo do tempo, você também precisa aceitar algo que muita gente evita, que o mesmo princípio se aplica a você. Não é sobre televisão, não é sobre fama. Não é sobre ter milhões, é sobre como você pensa, é sobre como você decide, é sobre o que você repete todos os dias. Porque no final, não é o que você deseja que constrói o seu resultado, é o que você faz de forma consistente. E talvez o que mais chama a atenção em tudo isso não seja apenas o tamanho do patrimônio, mas a clareza de que aquilo não veio de um único momento, não foi uma oportunidade isolada, não foi um golpe de sorte, foi construção. Foi agir quando a maioria estava esperando. Foi continuar quando a maioria desistia. Foi pensar no longo prazo, quando a maioria só via o agora. E isso cria uma diferença que, no começo, ninguém percebe, mas com o tempo, se torna impossível de ignorar. Porque enquanto alguns esperam, outros estão se movimentando. Enquanto alguns gastam, outros estão construindo. Enquanto alguns vivem um momento, outros estão criando algo que permanece. E essa diferença define tudo o que você decide fazer com ele. E agora, a pergunta não é mais sobre o Gugu, é sobre você. Se você continuar vivendo exatamente como está hoje, daqui a alguns anos, você vai estar mais próximo da vida que deseja ou exatamente no mesmo lugar? Porque o seu resultado futuro não vai ser uma surpresa, vai ser a consequência das decisões que você está tomando agora. E isso coloca algo muito claro na sua frente: responsabilidade. Não no sentido de peso, mas no sentido de escolha. Porque você pode continuar como está ou pode começar a ajustar agora, mesmo que seja pouco, mesmo que seja devagar, mas com consciência. E isso muda tudo. E agora eu quero que você seja honesto, sem tentar parecer certo, sem tentar impressionar ninguém. Olha para tudo que você ouviu até aqui e responde: qual dessas 5 lições você percebe que mais está faltando na sua vida hoje? É ação? É consistência? É visão de longo prazo? É entender pessoas? Ou é a forma como você está lidando com o dinheiro que entra na sua vida? Escreve isso aqui nos comentários, porque quando você coloca em palavras, você assume. E quando você assume, você começa a mudar. E o que você escrever pode ser exatamente o que outra pessoa precisava ler hoje. Alguém que ainda está preso. Alguém que ainda não enxergou. E às vezes, é isso que muda tudo. O tempo sempre escreve. A questão é, você vai ler?